A paz do Senhor Jesus, igreja. Lá em João, capítulo 8, versículo 11, fala assim: Ela disse: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Lá no livro de João, capítulo 11, glória a Deus, aleluia, registra uma epístola que os escribas fariseus trouxeram uma mulher que foi pega em adultério perante Jesus, e aquelas pessoas que levou aquela mulher que foi pega em adultério perante Jesus, eles queriam testar Jesus. Quanto o fato de que a lei de Moisés estabelecia naquele lugar que a punição para quem era pego em adultério, a punição era a morte. Mas Jesus, naquele momento, mostrou para aqueles homens que eles estavam desqualificados para serem juiz daquela mulher. Glória a Deus e aleluia. Então, quando Jesus falou para aquela mulher que para ela ir não pecar mais, glória a Deus e aleluia, ninguém mais acusou aquela mulher, porque Jesus, ele não condenou. Jesus, ele repreendeu os fariseus e aquelas pessoas, porque aquelas pessoas estavam desqualificadas para ser juiz daquela mulher. Então a palavra do Senhor nos mostra que aquela mulher olhou para um lado, olhou para o outro, e as pessoal que estavam jogando pedra nela, acusando ela, não ficou ninguém. E Jesus também não condenou aquela mulher. Jesus falou para aquela mulher se levantar e não pecar mais. O que nós aprendemos com essa mensagem, profeta? Jesus está mostrando nessa mensagem que o pecado, ele traz uma grande consequência. Porque aquela mulher que foi pega em adultério, aquelas pessoas queriam apedrejar aquela mulher. Aquela mulher só não foi apedrejada porque Jesus se levantou, corrigiu aquelas pessoas. Jesus, conhecendo o coração, falou com aquelas pessoas, e Jesus falou: jogue a primeira pedra aquele que nunca pecou. E eles não tinham como, né? Porque era tudo fariseu, pessoas pecadoras, e se retiraram daquele lugar. E essa mensagem é tão forte, Jesus falando conosco, que o pecado nos leva à morte. Em nome do Senhor Jesus. Se a gente olhar lá no livro de João também, capítulo 5, versículo 14, glória a Deus, aleluia, que fala do paralítico no tanque de Betesda. Jesus disse àquele homem: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Ó que forte, igreja. Então, nessa declaração, Jesus, ele não afirmou que toda doença está relacionada a um pecado específico. Mas o que nós viemos entender? Mas que uma vida de pecado, sem dúvida, igreja, traz a consequência muito grave para nossas vidas. Então, esse versículo, glória a Deus, aleluia, nos deixa muito claro que o pecado, ele traz uma consequência grave para nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Porque quando nós aceitamos Jesus, eu e você, nós somos libertos do pecado. O pecado, ele nos leva à morte. A gente trazendo esse versículo, esse capítulo, dessas duas mensagens do tanque de Betesda e dessa mulher que foi pega em adultério, a gente vê que é muito forte. Inclusive a mulher que foi pega em adultério.
A gente vê que hoje pessoas que traem a sua esposa e pessoas que traem o seu esposo traz uma consequência muito forte. O pecado, o adultério, ele leva a pessoa à morte. Porque uma mulher traída, nos dias de hoje, a mulher se torna vingativa. A mulher, ela quer matar o homem, a mulher, ela faz, mexe com algo, né? Com bruxaria, macumbaria, algo muito forte, para tentar destruir aquela vida daquela pessoa, chega a fazer até amarração, né? Mexe com os negócios mais fortes. E o homem quando ele é traído, o homem ele pega uma arma de fogo e dependendo da, do, da altura da traição, o homem ele chega ao ponto até de matar a mulher, de tirar a vida da mulher. Quantas reportagens hoje a gente vê na televisão falando que o homem, por causa de uma traição, matou a mulher, mata filho, mata enteado. O homem, por causa de uma traição, ele para se vingar da mulher, ele mata o enteado, ou às vezes mata filho, mata filha, ou às vezes mata só a mulher. E hoje a gente vê muitos casos assim, no caso de traição. A gente vê também que a droga, né, devido o tanto de uso de droga que um usuário ele consome, dá uma overdose nele. Isso é um pecado. A pessoa começa a usar droga, se entrega para as drogas, né? Que isso é um pecado mortal também, porque leva a pessoa à morte. Um adultério é um pecado mortal que leva a pessoa à morte, né? E blasfemar também contra Deus é um pecado mortal. Então a gente vê que tem muitos pecados que leva a pessoa a um ponto de um pecado muito alto, muito forte, né? É um pecado que traz uma consequência mortal para a vida da pessoa. Mas graças a Deus e aleluia, Deus deixou a Bíblia, a palavra, para eu e você se libertar do pecado, em nome do Senhor Jesus. E nós largar o pecado, largar a soberba, largar o ego, a mentira, o eu sou, e vir para a presença do Senhor e ser diferente. E não pecar mais, não olhar mais para trás. Porque quando a gente tem um encontro com Deus, glória a Deus e aleluia, nós temos que ficar firme na presença do Senhor. Nós temos que ficar forte, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus e aleluia. E Deus fala para mim e para você, vá e não peques mais, em nome do Senhor Jesus. Porque se eu e você voltar para o pecado, vai trazer uma grande consequência. Eu já vi pessoas que estavam na presença e voltou para trás para o pecado e teve consequências gravíssimas, né? Então a gente tem que pedir para Deus renovar nossas forças todos os dias e para a gente não voltar para trás, para a gente não voltar para o pecado. Em nome do Senhor Jesus, amém?